Olá, eu sou o professor Diogo Londeiro da Silva, integrante do Laboratório de Refrigeração Veicular REVE, do campus Joinville da Universidade Federal de Santa Catarina, e estarei apresentando para vocês os fundamentos relacionados ao funcionamento e manutenção básica de sistemas de condicionamento de ar automotivo. Passando por uma breve introdução, o sistema de condicionamento de ar automotivo ele tem como funções básicas proporcionar o conforto térmico aos ocupantes do veículo, tanto em dias quentes como muito frios, e também aumentar a segurança do motorista, melhorando a visibilidade por meio do desembaçamento dos vidros. Uma dúvida recorrente é se o sistema de condicionamento de ar ele tem impacto no consumo de combustível, e a resposta é sim. E a quantidade no aumento desse consumo depende de uma série de fatores, como, por exemplo, o número de passageiros presentes dentro do veículo, qual o modelo do veículo e qual a especificação técnica dos componentes utilizados no sistema de condicionamento de ar, o clima, então num dia muito quente ou num dia muito frio, o consumo vai ser diferente, e também o modo de direção do motorista, pois a rotação do motor, ou seja, a rotação média que o motorista mantém durante a direção, acaba afetando a rotação do compressor, o que tem diretamente um impacto no consumo. De maneira geral, observa-se um aumento entre 3% até 20% no consumo de combustível de um automóvel devido à utilização do sistema de condicionamento de ar. Os modos de operação do sistema de condicionamento de ar são 3, e na sequência eu estarei apresentando para vocês eles. O primeiro modo de operação consiste no resfriamento e desumidificação do ar, que pretende se insuflar dentro da cabine em dias quentes e úmidos. Esse modo é obtido utilizando basicamente 4 componentes que são necessários no sistema de compressão por vapor. São eles o compressor, que está representado esquematicamente nessa figura, seguido do condensador, que fica na região da grade de entrada de ar do automóvel, seguido de um acumulador de líquido, que nos condensadores modernos ele já faz parte do próprio corpo do condensador, uma válvula de expansão, que está representada aqui no automóvel e aqui por esse ponto, seguido então pelo evaporador, que está aqui representado esquematicamente e aqui no interior do veículo, que é um trocador de calor posicionado na região interna do painel do veículo. Esse trocador de calor ele recebe o fluido refrigerante que acabou de expandir na válvula, e durante esse processo de expansão, a pressão e a temperatura do fluido refrigerante é reduzida, o que permite que a estrutura inteira do evaporador seja mantida a uma baixa temperatura, permitindo que o ar que é movimentado por esse ventilador escoe sobre essa superfície fria e tenha a sua temperatura e umidade reduzida até o ponto desejado antes dele ser insuflado dentro da cabine. Dessa maneira, então, entende-se que dentre os elementos que eu descrevi para vocês, é realmente o evaporador, que é o elemento do sistema de refrigeração e condicionamento de ar, que promove a redução da temperatura e umidade do ar que é insuflado na cabine. Os demais componentes, incluindo também aqui o fluido refrigerante, eles são necessários para se manter essa condição desejada no evaporador. Durante o processo de resfriamento do ar que é insuflado na cabine, também ocorre a sua desumidificação. Isso ocorre, como a gente observa no nosso dia a dia, quando o ar úmido que está presente na atmosfera ele encontra uma superfície fria abaixo da temperatura de orvalho, parte dessa umidade que está presente na forma de vapor no ar, ela acaba condensando sobre essa superfície fria. Um fenômeno muito semelhante ocorre no evaporador, que normalmente é mantido a uma temperatura abaixo da temperatura de orvalho do ar, fazendo com que parte da umidade do ar que entra no evaporador
seja também removida. Essa umidade, como pode ser vista nessa figura, ela é retirada por um dreno do evaporador que pinga na parte inferior do automóvel sobre a superfície aí na qual ele estiver posicionado. O segundo modo principal de operação do sistema de condicionamento de ar é o modo de aquecimento. Então, esse modo é utilizado, né, em dias frios, em condição de inverno, e aqui ocorre uma modificação no modo de operação do sistema de condicionamento de ar. Então, nesse modo de aquecimento, quando ele está acionado sozinho, o sistema de condicionamento de ar que eu descrevi anteriormente não é utilizado, pois existe um segundo trocador de calor, que ele está indicado aqui nessa figura, que ele é mantido quente com o próprio fluido de arrefecimento do motor. Então, notem que nessa figura, como vocês já devem ter observado, o calor dissipado no processo de combustão do motor ele tem que ser continuamente removido e rejeitado no radiador do veículo por ar externo, só que quando deseja-se manter a cabine do veículo aquecida, parte desse fluido quente, né, que deixa o motor, ele é direcionado para esse trocador de calor que está próximo ao evaporador que eu descrevi anteriormente. Então, nessa condição aqui, o ar que é insuflado na cabine, ele passa por esse elemento trocador de calor mantido quente pelo fluido de arrefecimento e é insuflado dentro da cabine para mantê-la aquecida. O terceiro modo de operação nada mais é do que a combinação do primeiro, onde ocorre resfriamento e desumidificação, com o segundo, que exige o aquecimento. Essa condição aqui é desejada em dias frios, na qual, além de se manter a cabine aquecida, deseja-se desembaçar o vidro. Então, nessa condição, você precisa de um ar quente para manter a cabine aquecida, mas ao mesmo tempo seco para que possa facilitar o desembaçamento dos vidros. Nesse caso, então, o ar ele é resfriado e desumidificado no evaporador, então eu tenho o sistema de resfriamento acionado, mas na sequência esse ar que já foi resfriado e desumidificado, ele passa pelo trocador de calor mantido quente pelo fluido de arrefecimento e aí sim ele é insuflado dentro da cabine. Agora vamos falar um pouco sobre o acionamento do sistema de condicionamento de ar. Muitas situações, né, vocês já devem ter se deparado com esse painel, existem várias formas de se encontrar esse painel de acionamento do sistema de condicionamento de ar e muitas vezes ele traz algumas dúvidas, né, sobre como que ele funciona, como ele deve ser acionado. Então aqui na esquerda eu tenho um painel tradicional, digamos assim, com as funções básicas, sem muitos elementos de controle ou dispositivos digitais aqui para visualização dos parâmetros do sistema de condicionamento de ar. E aqui na direita um sistema mais moderno, onde, por exemplo, já é possível informar a temperatura que deseja-se dentro do interior do veículo, ao contrário desse da esquerda. De modo geral, o acionamento do sistema de condicionamento de ar ele oferece ao usuário os seguintes controles: o modo de operação, os três que eu descrevi anteriormente, a temperatura desejada, a velocidade do ar, a saída de ar que deseja-se e o modo de recirculação ou renovação de ar. Iniciando pelo modo e temperatura. Bom, quando deseja-se acionar o modo de resfriamento e desumidificação, nós acionamos esse botão aqui, e quando nós desejamos o aquecimento, então esse seletor aqui é posicionado para a região vermelha aqui desse indicador, sem acionamento, obviamente, do modo de condicionamento de ar de resfriamento. Quando deseja-se usar o terceiro modo, que eu comentei anteriormente, aí o que deve ser feito é posicionar na temperatura máxima aqui, e, ao mesmo tempo, acionar o sistema de condicionamento de ar. Ao apertar esse botão aqui, você vai ligar o compressor que eu apresentei anteriormente, fazendo com que o sistema entre em operação.
A temperatura desejada dentro do veículo, então, nesse sistema mais simples, é atingida por um ajuste aqui entre o mais frio e o mais quente, até onde se desejar. Já no sistema que tem o controle digital, você simplesmente informa aqui o valor da temperatura que você deseja. Também podemos, num veículo, selecionar qual a saída de ar desejada. Então, nesse modo aqui, veja que nós temos aqui o controle, o ar diretamente nas saídas frontais, está indicado aqui nessa figura, canto superior direito. Aqui nós temos uma mistura do ar sendo insuflado por aqui e nos pés dos passageiros. Nessa posição, somente os pés. Aqui nós temos os pés e o para-brisa. E aqui a última posição, somente os para-brisas, né, como está indicado aqui por esse escoamento azul. Esses dois modos são os indicados quando deseja-se desembaçar o para-brisa. É claro que cada veículo vai ter a sua indicação. E quando você, por curiosidade, né, quando você muda esse ajuste aqui disponível no painel, o que acontece é que internamente, dentro do painel, existe uma caixa onde ocorre a mistura do ar e o escoamento, é então direcionado para a saída que você deseja. Então aqui indicado aqui os pés do passageiro, aqui as saídas frontais, que a gente está vendo nesse desenho, e aqui também nós temos a saída que vai direto para o para-brisa. Também é possível ajustar a velocidade e a direção do ar. Então, nesse botão aqui nós vemos que você tem desde do desligado, baixa, duas posições intermediárias e uma alta, que vão permitir que você ajuste a quantidade de ar insuflado. Nesse outro painel nós temos aqui. E você também pode selecionar a direção do ar, né? Então, sempre existem, na maioria das vezes, existem aqui possibilidades do ajuste do direcionamento dessas aletas, para cima, mais para baixo, para direita, esquerda, ou também a quantidade que você quer que seja aberta nessa saída de ar. Por final, nós também temos o controle da questão da recirculação de ar ou renovação. Então, esse acionamento aqui traz muitas dúvidas aí para os usuários que começam a utilizar o sistema de condicionamento de ar de automóvel, e ele está indicado normalmente por esse símbolo, onde você verifica aqui a representação esquemática de um automóvel, e o ar aqui ele somente recirculando dentro do automóvel. O mesmo símbolo está encontrado aqui. O que isso significa? Que quando você acionar esse botão, você vai estar reaproveitando o ar que já está dentro da cabine, ele já está frio ou quente, dependendo do modo que você está utilizando, sem admitir uma quantidade de ar externo significativa. Quando essa condição aqui é recomendada, principalmente quando há odores desagradáveis fora do automóvel ou no ambiente externo, ou deseja-se então reduzir o consumo do sistema de condicionamento de ar. Quando essa função está desligada, aí sim nós estamos no modo de renovação de ar, ou seja, o ar que é insuflado na cabine, ele está sendo captado do ambiente externo e passa, então, pelos trocadores de calor, como eu expliquei anteriormente, para então ser insuflado dentro da cabine. A vantagem desse modo é que, é claro, você tem uma renovação do ar, né? Ele está continuamente sendo captado externo, e as desvantagens dele são um leve aumento no consumo de energia devido à operação do sistema de condicionamento de ar e também a possibilidade da entrada de odores externos indesejáveis no veículo. Um outro aspecto relevante aqui em relação à operação do sistema de condicionamento de ar do automóvel está relacionado ao seu acionamento. Existem várias formas, cada modelo ou fabricante tem suas recomendações, mas de uma maneira geral eu vou representar aqui para vocês alguns passos que são geralmente comuns à maioria dos veículos. Então, quando se vai acionar o sistema, a primeira etapa é dê a partida no motor do veículo. Segundo lugar, se o veículo estiver muito quente, estacionado no sol por algum longo período,
recomenda-se que inicialmente, antes de acionar o sistema de condicionamento de ar, que os vidros sejam abertos, permitindo que aquele ar quente que estava aprisionado dentro do veículo possa sair. Aí sim, no terceiro passo, a gente deve ajustar a configuração de temperatura desejada ou informando ela aqui diretamente, ou daquele outro modo que eu apresentei anteriormente para vocês, atingindo um ponto ali onde você acredita que vai em breve aí ter conforto térmico. Aí sim seleciona-se o modo de condicionamento de ar, ou seja, daqueles três que eu comentei, resfriamento, ou aquecimento, ou uma mistura desses dois. Na sequência, ajusta-se a velocidade do ventilador, como a gente comentou. Depois, escolhe a direção do fluxo de ar, então diretamente aquelas saídas principais, para o para-brisa, para os pés, etc. Escolha o modo de recirculação, renovação desejado, aquele símbolo que eu expliquei antes para vocês. E, por último, garanta, né, que os vidros estão fechados, o que vai acelerar o processo de resfriamento e também economizar aí, em termos de consumo de combustível. E lembre-se, o funcionamento do sistema de condicionamento de ar ele eleva o consumo de combustível e também gera uma carga adicional sobre o funcionamento do motor. Caso, após algum tempo de operação do sistema, você perceba que a temperatura já está além da que você considera confortável, ou seja, muito frio ou muito quente, recomenda-se que a velocidade do ventilador seja reduzida ou que seja realizado um ajuste fino na temperatura. Isso, com certeza, aí vai trazer reduções no consumo de combustível do seu veículo. Ok, agora vamos falar sobre a manutenção básica do sistema de condicionamento de ar automotivo. Primeiro, recomenda-se que faça-se então uma manutenção regular do sistema de condicionamento de ar para manter aí a eficiência e o desempenho para qual ele foi projetado a operar. Primeiro, os passos que eu vou comentar são os seguintes. Nós devemos utilizar o sistema de condicionamento de ar periodicamente, trocar o filtro do habitáculo, realizar a oxisanitização, realizar a limpeza do condensador, verificar a temperatura do ar e também verificar as pressões de operação do sistema. Em primeiro lugar, recomenda-se que o sistema de condicionamento de ar seja utilizado periodicamente, o que se refere a cerca de 10 minutos de operação a cada 15 dias, sendo ele necessário ou não, pois isso garante a lubrificação de todos os componentes presentes dentro do sistema de condicionamento de ar, que por sua vez tem um forte efeito na estanqueidade de cada um desses elementos, uma vez que o óleo ele atua como um elemento de vedação, impedindo aí o vazamento de fluido refrigerante para a atmosfera. Em segundo lugar, recomenda-se a troca do filtro do habitáculo, uma vez que o filtro, ele de tempo em tempo, ele acaba acumulando muita sujeira, como a gente pode ver aqui eu tenho um filtro limpo e aqui um filtro já totalmente comprometido, e essa situação aqui ela tem dois impactos diretos. O primeiro deles é a redução da vazão de ar no evaporador, então isso prejudica o funcionamento do ventilador e também reduz significativamente aí a capacidade de refrigeração do sistema. Em segundo lugar, há um comprometimento, né, que a gente vê pela ilustração, para a saúde, há um comprometimento para a saúde dos ocupantes do veículo que passam então, após um tempo, quando esse filtro perde a sua capacidade de retenção de partículas, aí isso acaba indo para o interior do veículo. Um segundo procedimento recomendado é a oxisanitização, que consiste na limpeza do sistema de condicionamento de ar na região dos dutos e dos trocadores de calor, que é de difícil acesso, com ozônio, que é um gás que então é circulado no interior aí do sistema. Esse procedimento ele tem a vantagem de eliminar micro-organismos e odores, né, que possam ter sido identificados no veículo, sem agredir o painel ou estofamentos do veículo. Aqui nessa figura a gente vê a diferença, né, entre um evaporador novo e limpo e aqui com o que está já totalmente comprometido e exigindo um processo aí de higienização.
O próximo item refere-se à limpeza do condensador. O condensador é aquele elemento que fica próximo à grade frontal de entrada de ar e, devido a essa característica, ele está sujeito aí a receber muita sujeira, pó, poeira, insetos, o que acaba, após um tempo, entupindo aqui os caminhos que o ar tem para passar durante o funcionamento. Esse elemento, esse ar aqui eu destaco, não é o ar que vai ser insuflado dentro da cabine, é o ar que é utilizado para rejeição de calor do sistema de condicionamento de ar para o ambiente externo. Então, aqui a recomendação é que isso seja feita, essa limpeza periodicamente, pois conforme essas passagens de ar vão sendo obstruídas, observa-se um aumento expressivo no consumo de combustível do sistema de condicionamento de ar, além de que, em dadas condições, isso pode levar à elevação das pressões do sistema até um ponto que pode causar a sua danificação. Detalhes que, ao fazer a limpeza desse elemento, deve-se tomar cuidado para não danificar nem as aletas, que são os elementos metálicos que aumentam a superfície de contato desse trocador de calor, e nem a própria tubulação do sistema do condensador. Além disso, recomenda-se que a temperatura do ar na saída dos difusores seja verificada. Isso pode ser feito com um termômetro, mas o próprio usuário do veículo, após um tempo de uso, ele começa a ter uma percepção do que é o normal nesse veículo, então quando o sistema está ligado. Caso você observar que as temperaturas já não ficam mais tão frias ou tão quentes como você observava de costume, recomenda-se então que se procure um profissional para realizar o reparo. As principais causas de problemas relacionados à temperatura do ar são os seguintes: vazamento de fluido refrigerante, problemas no ventilador que movimenta o ar dentro do veículo, problemas no condensador, no compressor ou no sistema elétrico de controle de um modo geral. Agora falando um pouquinho sobre a recarga de fluido refrigerante. A primeira mensagem que tem que estar bem clara é a seguinte: o fluido refrigerante ele não precisa ser trocado periodicamente. Então, caso algum prestador de serviço lhe diga o fluido refrigerante está velho, ele precisa ser substituído, isso não é fato, isso não acontece. O que acontece é que, eventualmente, em condições não desejáveis, pode ocorrer o vazamento do fluido refrigerante, devido a furos e outros problemas em ruptura nas mangueiras ou nos componentes. Então, nessa situação, primeiro deve-se reparar o ponto de vazamento, identificar ele. Geralmente o vazamento é indicado por presença de óleo, como está indicado nessa figura, e aí sim esse vazamento tem que ser reparado, o componente, a mangueira ou o trocador de calor substituído, para ir na sequência, quando se tiver garantia que não está mais vazando, aí sim repor o fluido refrigerante. Então, esse é o ponto. A quantidade de fluido refrigerante presente no sistema, ela normalmente é verificada com base nas leituras das pressões de operação. Então, esse equipamento aqui, ele é conhecido como manifold, é ele que é utilizado para se medir essas pressões. Então, esses terminais aqui dessas mangueiras são conectados nas mangueiras do sistema de condicionamento de ar. O sistema, então, é acionado, o carro é ligado e o sistema ali de resfriamento é acionado, e aí são feitas as leituras das pressões. Com base nessas pressões, são feitos os principais diagnósticos aí de problemas que eventualmente podem estar acontecendo com o seu automóvel. Destacando que a reposição do fluido refrigerante é uma operação complexa e ela deve ser realizada por profissionais qualificados e com equipamentos específicos. Também destaco que em algumas situações, esse é um problema que pode estar relacionado com o funcionamento do sistema de condicionamento de ar, se você observar acúmulo de água no interior do veículo, quando o sistema de condicionamento de ar estiver em operação, é porque aquela umidade que deveria estar sendo removida pelo dreno, por algum motivo,
ela pode estar caindo dentro do interior do seu automóvel. Uma das possíveis causas é a obstrução desse dreno, então também nesse caso aí deve-se procurar um profissional. Muito importante, então, de maneira geral, sempre leia o manual do seu veículo, referente às recomendações do fabricante e do modelo do qual você está operando o sistema de condicionamento de ar. E lembrando que, se você não for capacitado e também não tiver ferramentas corretas, sempre procure serviços especializados caso alguns dos diagnósticos que eu apresentei ou defeitos que eu apresentei até aqui forem identificados por você. Caso você tenha mais dúvidas ou até interesse em aprender mais sobre o sistema de condicionamento de ar de automóveis, eu deixo aqui os meus contatos, então o meu e-mail, também o site do Laboratório de Refrigeração Veicular, localizado no campus Joinville da Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obrigado e fico à disposição.